Olá pessoal, boa tarde. Quero nesta tarde deixar um conselho aos jovens, pois sabemos de que na fase da juventude é uma fase ótima, porém complicada de se viver se não souber viver em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês apenas 2 versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro do sábio Salomão. Salomão escrevendo a Eclesiastes, em Eclesiastes no capítulo 11, versículos 9 e 10, diz-nos a palavra do Senhor: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, a ter onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará o julgamento. Versículo 10 diz assim: afasta do coração a ansiedade e acaba com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então Salomão, com certeza, ele sabia, ele aprendeu o que é ser jovem, o que é viver o seu período da sua juventude, pois quando ele escreve, ele já estava em sua idade já um pouco além da juventude. Salomão, ele teve experiências tanto na sua juventude, na sua meia-idade e na sua velhice. E ele escreve este poema para que a mocidade, ou seja, a juventude, pudesse ser mais um pouco esclarecido no que diz respeito à vida contínua ou cotidiana com o Senhor. Eu quero falar com vocês sobre o jovem que glorifica a Deus. O jovem que glorifica a Deus foge da aparência do mal. O jovem que glorifica a Deus, ele foge da aparência do mal. Vemos que Salomão escreve dizendo de que o jovem tem que aproveitar a sua mocidade, mas ele diz também de que por tudo aquilo que o jovem fizer, Deus o trará o julgamento. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer para que o jovem viva uma vida saudável, uma vida pautada nos desígnios do Senhor. Ele diz no versículo 10 de que para que o jovem afaste do seu coração a ansiedade, pois a ansiedade é algo que traz muitas das vezes precipitações. E não é bom de que um jovem se precipite, mas que ele tenha uma vida guardada no Senhor, esperando no Senhor. E ele continua dizendo de que para que esse jovem afaste da ansiedade, do seu coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do seu corpo. Pois a juventude e o vigor passam. Ele diz de que tudo é passageiro. Ele diz que essa juventude, este vigor que você tem agora em sua juventude, isso vai passar. Então eu tenho que aproveitar, você jovem que está me vendo, me ouvindo, você tem que aproveitar a sua mocidade, não de maneira hostil, não de maneira desregrada, mas de maneira agradável, de maneira
de que tudo que você fizer, faça em Cristo e para Cristo, para que alegre o coração de Deus. Por isso o jovem que glorifica a Deus, ele foge da aparência do mal. O jovem que glorifica a Deus, ele procura em andar em santidade. O jovem que glorifica a Deus vive uma vida contrária àquilo a qual o mundo oferece. O jovem que glorifica a Deus, ele procura alegrar, ele procura servi-lo com toda a sua santidade, toda a sua maneira de viver. O jovem que glorifica a Deus faz a diferença em meio a uma sociedade corrupta, e cheia de maldade. Então o jovem que glorifica a Deus, ele vive em uma sociedade, em meio a um povo corrupto, mas ele faz a diferença, ele não se mistura. Eu costumo dizer de que esta diferença, esse viver em santidade, este viver em Deus e para Deus, é como se você pegasse um recipiente, um copo, colocasse metade desse copo água e metade desse copo azeite. Você vai ver de que nenhum dos dois vão misturar. Ou seja, significa os dois estão em um mesmo recipiente, os dois estão em um mesmo local, em um mesmo lugar, mas eles não se misturam. Assim é o jovem cristão, o jovem que glorifica a Deus. Ele pode estar num ambiente corrupto, mas ele não vai se misturar, ele não vai se contaminar com as coisas desse mundo. Este é o jovem que procura em sua vida glorificá-lo a Deus. O jovem que glorifica a Deus é luz em meio às trevas. Então o jovem que glorifica o Senhor, ele procura fazer a diferença, ele procura ser luz em meio às trevas. O jovem que glorifica a Deus tem um compromisso sério para com as coisas de Deus e não se mistura com as coisas mundanas desse mundo. O jovem que glorifica a Deus, ele preserva a sua sexualidade para pós o casamento e durante o casamento. O jovem que glorifica o Senhor, ele procura viver esta vida regrada no Evangelho, nos mandamentos do Senhor. Ele é alguém que agrada, ou seja, que é agradável ao Senhor. Este é o jovem que alegra o coração de Deus. Esse é o jovem em que o sábio Salomão escreve dizendo: olha, cuidado jovem, faça tudo o que você quiser, tudo que o seu coração manda, mas cuidado, porque Deus o trará julgamento sobre a sua vida. Então faça aquilo que é agradável ao Senhor. E ele diz também de que tudo isso passa, essa juventude, essa mocidade, este vigor que hoje você tem, isso vai passar. Então viva uma vida pautada no Evangelho do Senhor. Amém? Deus abençoe, que você tenha um futuro próspero, um futuro glorioso, pautado no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Deus o abençoe.